Olá de novo a todos. Estou aqui mais um vídeo no canal Divulgo Humanas, projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje nós temos aqui conosco o Alexandre Eulon. Alexandre é doutor e mestre em Letras Clássicas pela USP e formado em Letras com habilitação Português e Latim, também pela USP. Atualmente é professor da Universidade Federal de Ouro Preto e dá aulas, né, nessa área de Letras Clássicas lá. Não é isso, Alexandre? Exatamente, exatamente. Falou tudo. Eu também sou professor do programa de pós-graduação em letras, né? Estudos da linguagem, da UFOP, o pós-letras. Né? Eu preciso Uhum. falar, inclusive, fazer propaganda, né? Senão a minha coordenadora lá, ela me mata. Ah, claro. É importante fazer o merchandising, né? Assim, Certo. fundamental. E você orienta trabalhos voltados para especificamente de que temas, assim? Então, os temas são variados, né? Eu não oriento exatamente temas, pesquisa, que são completamente afins, né, ao meu objeto de estudo, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, por exemplo, eu estudei Marcial, né? Então, eu trabalhei com esse poeta latino, né? É claro que a partir de perspectivas diferentes, né? No meu mestrado, eu trabalhei com epigramas jocosos do Marcial, epigramas misóginos, particularmente. Né? Então, eu fiz digamos assim, primeiro uma coletânea, né? De todos os epigramas misóginos do Marcial, né? Ou seja, epigramas que invectivam, que vilipendiam mulheres, não é? Fiz uma tradução, anotei e fiz um estudo também a respeito da misoginia, eu rastrei o tema, né? Fiz uma leitura, na verdade, retórico-poética desses poemas, porque a despeito, muitas vezes, da linguagem jocosa, né? Da linguagem de calão, né? Dos epigramas, o que, na verdade, é decoroso retoricamente, né? Para poemas invectivos, não é? Eu tentei demonstrar justamente o uso de estratégias retóricas, estratégias muito bem delimitadas, né, pela tradição retórica antiga. Né? E no doutorado eu estudei 2 livros do Marcial, né, o Xênia e o Apoforeta, né, que são epigramas compostos por Marcial no contexto das Saturnais romanas. Né? Eu também fiz uma tradução, né, aí no caso foi uma tradução poética, uma tradução em verso desses 2 livros do Marcial, e um estudo, né, na verdade, eu tentei fazer o mais amplo possível, né, acerca das Saturnais, e o modo como as Saturnais, a temática, aparecia em Marcial, né, e como, particularmente nesses 2 livros, havia ali uma característica muito importante do Marcial como uma espécie de inventor de uma nova subespécie de epigrama, né, no caso ali uma espécie saturnalícia, que eu chamo, né, no caso. E esses 2 trabalhos viraram um livro, né, depois o meu mestrado, né, que eu chamei de Uns Epigramas, Certas Mulheres, né, virou um livro cujo título é O Catálogo das Mulheres, né, foi publicado há uns anos atrás, em 2010, pela Humanitas, né, e há uns anos atrás também, em 2017, o meu doutorado, né, A Festa de Saturno, foi publicada pela EDUSP. Né. É isso. Mas, no entanto, nas minhas orientações aqui é muito diferente. Né? Eu não orientei muitos trabalhos assim. Né? Eu co-orientei recentemente, não foi uma orientação, uma co-orientação, né, de um trabalho a respeito dos epigramas, né, da poesia, particularmente homoerótica de Marcial, né, dos poemas dedicados a Juvencio, né, uma dissertação de mestrado da Giovanna Faversani, né, que ela fez na Federal de Uberlândia, né, sob orientação do professor Gilson de lá, né, da área de latim. Né. Mas aqui eu orientei trabalhos sobre Ovídio, né, 2 trabalhos particularmente sobre Ovídio, um sobre Virgílio, né. Também trabalho atualmente também com orientações ligadas à literatura brasileira, do período colonial, principalmente, mas até porque, né, uma literatura do período colonial que depende muito, que tem como lastro fundamental nessa tradição clássica, como você sabe, né? E também tem uma orientação atualmente sobre Machado, né? Em que uma discente minha em mestrado que ela estuda justamente a presença em alguns contos, né, de Machado,
de elementos da tradição da tragédia, né? Alguns elementos ali próprios do gênero trágico, né? Particularmente a ideia do oráculo, né? A ideia desse dito, né? Digamos assim, oracular, né? Como aspecto antecipatório da narrativa. Evidentemente, Machado é irônico, né? Assume uma função ali de uma crítica ácida, né? De uma representação na chave do cômico, do satírico, etc. Né? E é isso. Muito bacana, mas realmente bastante coisa, trabalhando até com temporalidades fora da antiguidade, embora que tragam elementos da Sim, antiguidade. sim. Sim. É porque nosso mestrado ele é bem interdisciplinar, né? Então, essa característica dessa multidisciplinaridade do nosso mestrado, né? Permite que a gente, na verdade, estabeleça uma série de interfaces, né? Também, como você disse muito bem, várias temporalidades, né? É um mestrado que tem como eixo a memória, né? Então, a linha, né, que eu estou vinculado no pós-letras da UFOP, né? É justamente a linguagem e memória cultural. Mudou agora essa linha tem outro nome, né? Que é literatura, memória e cultura. Né? Então, você imagina, né? Esse leque, né? Literatura, memória e cultura, né? É um leque extremamente amplo de possibilidades de estudo, né? Agora, é interessante que você começou a falar da sua trajetória acadêmica e você citou tanto no mestrado quanto no doutorado, você trabalhou com esse gênero, que é, né, o epigrama. E é um gênero que, embora seja bastante conhecido entre os estudiosos de letras clássicas, fora dessa seara, digamos assim, a minha sensação é de que as pessoas não conhecem tão bem esse gênero. Por um exemplo, se você for perguntar para um estudante de letras que não trabalha especificamente com antiguidade o que é uma carta, o que é um romance, ele provavelmente vai ter uma resposta muito mais substancial do que caso você pergunte o que é um epigrama. Então, você poderia falar um pouquinho sobre esse gênero, quais são as características dele, como que ele se manifesta? Uhum. Ok, eu vou começar um pouco pelo comentário que você fez antes da pergunta mesmo, né? Bem, você tem toda a razão, né? O epigrama é um gênero que é muito pouco conhecido, né? Muito pouco, digamos assim, de um modo geral, na nossa formação escolar, vamos dizer assim, né? Você aprende o que é romance, aprende-se, né? O que é romance, aprende-se, enfim, em alguma medida, o que é a épica, por exemplo, enfim. No entanto, o epigrama não aparece, né? Embora seja um gênero, né? Pertencente à nossa tradição poética, etc. Né? Bem, isso se deve assim, a causa disso é bem interessante, né? De um lado, isso tem a ver muito, né, com o fato do epigrama acabar sendo absorvido pela lírica, né? A partir do romantismo, né? Quando você, como todos esses gêneros antigos, né? Os subgêneros da lírica, a elegia, o epigrama, etc., são, digamos assim, colocados, né, no mesmo lugar, né, como uma grande rubrica, né, lírica, etc. Né? De outro lado, essa ausência do epigrama, vamos dizer assim, de um modo geral, na nossa formação, tem a ver com o lugar que o epigrama assume, ou melhor, com o território, né, com domínio poético, geralmente associado ao epigrama. Né? O epigrama ele é muito associado à sátira, ele é muito associado à invectiva, ele é muito associado ao vitupério. E a gente sabe que, seja por pruridos de ordem religiosa ou pruridos associados a uma moral burguesa, no período já, né, com a consolidação do romantismo, etc., geralmente a poesia que a gente chamaria de satírica, ou vituperiosa, ou cômico-satírica, não é? Ela assume um lugar diferenciado, não é? Ela assume um lugar, na verdade, de uma poesia muitas vezes assim de baixa qualidade, ou muitas vezes uma poesia de caráter transgressor dos costumes. Né? Daí essa espécie de apagamento do gênero, né? do epigrama. Né? No entanto, isso, inclusive, aparece nos nossos dicionários. Né? Então, quando muitas vezes você procura o que é epigrama, né? A palavra se encontra no dicionário, um elemento que aparece que de maneira muito destacada nos léxicos, né? É justamente essa relação do gênero, né? do epigrama, com
um dito espirituoso, um dito satírico, um dito escarninho, um dito de zombaria, ou seja, com esse território, né, do vitupério, etc. No entanto, aí agora eu passo a responder de fato essa pergunta. Quer dizer, na origem, o epigrama tem uma função muito diferente, né? Primeiro que o epigrama tem uma história já muito antiga, eu não diria que tão antiga quanto os gêneros considerados clássicos da tradição, como a épica, né, por exemplo, né? Inclusive, é um gênero que tem uma história um pouquinho peculiar em relação a essa tradição, né? Porque essa tradição dos grandes gêneros clássicos, né, geralmente partem da tradição oral, sabe muito bem disso, né? Então, ali a mélica, não é? A tragédia, evidente, né? A tragédia, a épica, né? Na base estão associados a uma tradição oral que paulatinamente ela passa a ser escrita, etc, etc. O epigrama, curiosamente, ele já nasce pela escrita, quer dizer, o epigrama sempre dependeu da escrita, desde a sua origem. No entanto, o que seria então o epigrama, evidentemente? O epigrama literalmente quer dizer inscrição. Inscrição. Então, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, então, a gente tem que pensar que o epigrama, né, que deriva do grego, não é? Então, epigrama, quer dizer, é um escrito, né? Grama, né? É um escrito sobre alguma coisa. Então, daí você tem uma ambiguidade da preposição grega epi, que ela, no caso, é sobre, ou seja, um escrito, é um texto escrito sobre um objeto, sobre alguma coisa. Mas também é um escrito a respeito de alguma coisa. Isso que é bastante importante. Nesse sentido, então, o epigrama não sou como epigráfico, né? Ele se confunde com a ideia de epigrafia, né? Ou seja, de uma inscrição, ou melhor, de um texto que é inscrito sobre um objeto. Tá? E esse objeto é variado, ele pode ser a pedra tumular, né? Ou seja, o túmulo, daí ele dá conta do epitáfio, por exemplo, né? Ou pode ser também o ex-voto, né? Ou seja, seria chamada inscrição votiva, não é? Em que um objeto, não é? Por exemplo, é dedicado a uma divindade num templo, que nós chamamos de ex-voto, ou seja, eu inscrevo sobre aquele objeto, não é? Essa inscrição dedicatória, né? Claro que a gente poderia pensar assim, tá, então todo texto inscrito então sobre um ex-voto, sobre, por exemplo, uma pedra tumular, ou inclusive num frontão de um edifício, é um epigrama? Não necessariamente. A gente tem um critério também para estabelecer o que seria esse epigrama mesmo na sua origem, mesmo na sua função mais inscricional, mais epigráfica, não é? Que seria justamente a composição em verso. Então, isso é um aspecto importante do epigrama, né? Quer dizer, essa inscrição em verso. Fundamental para se pensar, assim, para caracterizá-lo efetivamente como epigrama. Então, quer dizer, em resumo, mesmo que se trate, então, na sua origem, o epigrama é uma inscrição, né? É um texto inscrito sobre um determinado objeto ou sobre a pedra, etc. Um critério fundamental para distinguir o epigrama de outras inscrições, tá? Ainda que compartilhem da sua natureza epigráfica igualmente, é a presença, ou melhor, é o verso, tá? É o fato dessas inscrições serem compostas em verso. Bem, no primeiro momento, esse verso é variado. Isso é um dado importante também para como caracterização do epigrama, né? Primeiro, o verso. As primeiras inscrições, pelo menos, que temos notícia, pelo menos no mundo grego e tal, são inscrições assim, são epitáfios ou ex-votos e tal, geralmente compostos em hexâmetros, tá? São as inscrições mais antigas, né? Século VII, VIII a.C. mesmo, sobretudo ali no século VII. E o hexâmetro, como a gente sabe, não é? Era justamente o verso da epopeia, não é? Quer dizer, o verso fundamental, o hexâmetro datílico, né? Da composição da epopeia.
No entanto, a partir mais ou menos ali de 560 a.C., você já pode datar ali do século VI, né? Sexto, quinto antes de Cristo, essas inscrições, é que nós chamamos de epigramas, epigramas epigráficos, né? Epigramas inscrições, já começam a acomodar versos um pouco diferentes, a serem vazados em versos um pouco diferentes. Então, começa-se paulatinamente a abandonar o hexâmetro e a opção agora pelo trímetro iâmbico, muitas vezes, e fundamental, central aqui, o dístico elegíaco. Então, o verso elegíaco, né, passa, então, paulatinamente a substituir, né, os poemas epigráficos, né, ou seja, os epigramas, na sua forma mais pragmática, né, começam a substituir o hexâmetro dessas inscrições. Tá certo? Bem, como são essas inscrições? Né? Quer dizer, vejamos um exemplo, né, então, desses primeiros epigramas, né? Mas veja bem, desses epigramas na sua função mais pragmática, digamos assim, ou seja, uma função propriamente epigráfica, né, como inscrição, ainda que em versos, fundamental, né? Então, uma delas é, por exemplo, eu selecionei uma aqui de princípios do século V a.C., não é? Que pertence a um compêndio, né, as Scriptiones Graecae, né? E ela é composta em hexâmetro, tá? No caso, em hexâmetro datílico. Então, diz a pequena inscrição, veja, sou a tumba de Trito, de Télefo, o filho, em Áfdina nascido. Né? Há uma outra ainda, um pouco mais antiga, não é? Também, que ela aparece num compêndio chamado Carmina Epigráfica Graeca, aí do séculos VIII, né, ao século V. Essa já é bem interessante, que ela já é do VI, e ela já é em exame, desculpa, já é em dístico elegíaco, né? Ela é uma inscrição ateniense, né, no caso. Diz aqui a inscrição: tu que a via percorres, 1000 desejos na alma, para e pranteia a tumba de Trasão. Tá? Veja que essas duas inscrições, ou melhor, esses dois epigramas, né, aí na sua função pragmática, elas são epitáfios, são dois exemplos de epitáfios. Né? E é curioso que, ainda que haja essa função pragmática, são textos que já, digamos assim, acomodam características muito propriamente poéticas, né? Que vão marcar definitivamente o gênero do epigrama na sua longa tradição, na sua longa história. Né? Bem, a gente pode ver, por exemplo, na primeira inscrição, não é? Em que a voz, né, digamos assim, a voz, o eu epigramático, né, ou seja, o sujeito que fala, ou um termo que eu gosto de usar, a persona loquens, né, a pessoa que fala, a persona que fala, enfim, que emite o discurso, né, é a própria tumba. Repare, sou a tumba de Trito, de Télefo, filho, em Áfdina nascido. Veja, sou a tumba de Trito. Começa assim o epigrama, né? Então você veja que já há um recurso interessante aí de uma personificação. Repare, o artífice, né, que compôs a inscrição, né, ele dá voz à própria pedra tumular. Repare, é o túmulo que diz isso. Né? No segundo também é a mesma coisa. Né? É o túmulo que diz, né? Tu que a via percorres, entende? O túmulo interpela ao viajante, né? Aquele que caminha ali ao largo do túmulo, né? E lhe diz: para e pranteia a tumba de Trasão. Né? Ou seja, ele convida o viajante, né? O túmulo falando, a pedra tumular, né? Assumindo a primeira pessoa do discurso, né? Ela interpela o viajante e pede para que ele pare um pouco e pranteie a tumba, não é? Do morto, né? Que ali jaz sob ela, né? Então, essa é uma característica importante, né? Então, ou seja, você já tem aí elementos muito ligados à própria poesia, né? Você tem essa personificação, esses elementos já de você dar voz à tumba, né? Já é algo muito poético, de um lado. De outro lado, há o uso do verso, que é fundamental, como eu disse há pouco, é o que estabelece ali o traço distintivo dos epigramas, ainda que na sua função inscricional, pragmática, da epigrafia tradicional. Né?
E um outro elemento importante aí, que vai ser fundamental também para a história do epigrama, para a tradição epigramática, é a brevidade. Essa é uma característica central também do epigrama, do gênero, né? É a brevidade. Evidente que a brevidade, nessas inscrições que eu acabei de apresentar como exemplo, ou seja, né, elas assumem uma função também pragmática, já que a brevidade dessas inscrições, elas, na verdade, elas servem para quê? Para que o texto se adeque à exiguidade do seu suporte material. Ou seja, a brevidade ela é decorosa ao tamanho do próprio objeto. Ou seja, falando em língua de semana, como diria o Guimarães, né? A brevidade aí ela se serve a um elemento muito pragmático. A ideia é que o texto caiba no seu suporte, ele caiba sobre o seu suporte. Entende? Eu não posso escrever, sei lá, eu não posso escrever a Ilíada, repare, numa pedra tumular, né? Quer dizer, então o texto ele deve ser breve, né? Essa brevidade ela serve, na verdade, porque é o que é possível, né? É o texto possível para que ele possa se acomodar, né, sobre a pedra tumular. Né? Uma questão que importa muito para essas inscrições, ou seja, esses epigramas, é o que a gente vai ver depois, né? Que quer dizer, é uma característica que é uma consequência dessa brevidade. Né? Isso é associado também à história do epigrama. Né? Então, o que acontece, né, depois disso? Bem, o epigrama ele nasce dessa forma, como eu disse, né? Quer dizer, então ele está ligado a um caráter pragmático, né? As suas inscrições geralmente são sobre a pedra tumular, são epitáfios. Ora, não é? Esses epigramas também são inscritos sobre um objeto, nesse sentido, na forma de um ex-voto, daí eu tenho um epigrama votivo, né? Uma inscrição votiva. Né? Eu tenho as primeiras inscrições, os primeiros epigramas compostos em hexâmetro, nesse sentido, compartilhando com a épica o mesmo metro. Depois, ele se consolida, o díscolo elegíaco se consolida como o metro mais popular, o metro mais usado pela tradição epigramática antiga. Né? O que ocorre depois? Né? Fato que, em meados do século IV, já, né, século IV a.C., século III a.C., tá, com a época helenística, e a gente sabe também que a época helenística desempenha um papel muito importante, né, na medida em que há um processo, né, digamos assim, propriamente de erudição. Não é? Então, paralelamente à Biblioteca de Alexandria, que não é só, enfim, também é uma imagem muito poderosa do período helenístico, né? Eu posso ter uma poesia muito letrada, né? uma tradição poética muito pautada no texto, né? Muito dependente do livro, né? Ou seja, muito dependente da escrita. Nesse contexto, tá? Poetas vão perceber, na verdade, esse potencial poético dessas inscrições que a gente acabou de discutir. Então, vão perceber nessas inscrições um potencial poético em que também no uso do verso, no uso de certas imagens, né? na brevidade. Né? E aí eu começo a ter um momento que vai ser fundamental para a história do epigrama. Ou seja, o epigrama de epigráfico, tudo bem? Está acompanhando? Né? De epigráfico, passa a ser literário, ele se converte em gênero literário na época helenística, porque esses poetas vão perceber o potencial poético dessas inscrições e vão começar a compor o quê? Epigramas fictícios. Ou seja, agora eu não vou ter uma inscrição votiva, tá claro? Um poema, um epigrama votivo, porque ele foi inscrito realmente sobre um objeto, entende? Eu vou ter agora uma ficção de um epigrama votivo, entende? Cujo suporte não é mais o objeto, mas o suporte é o papiro. Do mesmo modo, eu vou ter agora epigramas fúnebres, também fictícios, cujo suporte não é mais a pedra tumular, mas também o papiro, ou seja, o livro. Né? E nesses epigramas fictícios, agora, que projetam mimeticamente esses mesmos objetos, ou supõem mimeticamente esses mesmos objetos, eu tenho finalmente o passo fundamental da consolidação do epigrama como gênero, porque ele passa de epigráfico para literário.
esse movimento é central e ele data da época helenística, né? E daí os poetas vão perceber, em função da brevidade, a agudeza dessas composições, ou seja, a possibilidade do exercício do engenho, do exercício da agudeza dessas mesmas inscrições. Essa agudeza, esse engenho, muito característico, muito associado ao epigrama na sua tradição e muito bem percebido por poetas helenísticos, tem a ver com a brevidade, ou seja, a agudeza é uma consequência da condensação do texto. Tá claro? A gente pode ver uns exemplos dessa agudeza, né? Pode ser? Podemos, mas antes de você mostrar o exemplo, tem uma dúvida. Na verdade, é uma dúvida minha de verdade. Não, pergunta, fica lá. Aí a gente vai editar mesmo. Tem. Você disse que já no século VI você consegue ver uma transição de um metro do exame datílico para um dístico elegíaco. Que tipo de implicações isso tem? Porque o metro ele faz muito parte do decoro do texto, do decoro do gênero, a adequação. Então, que tipo de implicação você diria que traz essa transição de metro? Seria que se torna algo mais cotidiano, talvez, porque fugindo desse metro mais épico, realmente é uma dúvida genuína minha. Tá. Não, é uma pergunta, a sua pergunta é excelente. Bem, vamos começar assim. Você tem razão. Existe os versos métricos antigos, né, marcam o decoro dos versos gêneros. Você tem toda a razão. Isso, inclusive, isso é intensificado pela época helenística. Depois os romanos também mantêm, não é, a relação de determinados metros com determinadas matérias, determinados conteúdos, né? Eu penso o seguinte: eu iria por dois caminhos, né? Tanto o epigrama votivo quanto o epigrama fúnebre, que são na base da origem, né? Do epigrama, né? Um inscrito sobre um objeto, o outro inscrito sobre a lápide, né? Sobre a pedra tumular. Né? Em ambas as circunstâncias, eu estou falando de uma matéria elevada. Você concorda comigo? É elevada. Né? Então, veja, a circunstância em que eu dedico a um Deus um determinado objeto. Repare, eu estou num contexto que, inclusive, estabelece uma proximidade com a tradição do hino, né? Da lírica, né? Digamos que é o gênero ínico, né? O hino, é lírico, mas ele é elevado, já que ele tem como destinatário a divindade. E esse epigrama também tem essa característica. E a morte também é um contexto, você concorda? É um contexto também sério, né? Em que a preservação da memória, né? E a inscrição tumular, fundamentalmente, é a preservação da memória, né? Numa situação muito especial, muito específica, que é a morte, né? Então, ela é elevada a todo momento. A gente tem exemplos disso, né? Por exemplo, inclusive, a morte num contexto elevado que dialoga com a própria épica, né? Então, você tem, por exemplo, inscrições que estão lá conservadas por Heródoto, conservadas por Tucídides, né? Que são inscrições fúnebres, né? Que também marcam um contexto de fundo que é épico, né? A guerra, por exemplo, né? Então, tem um exemplo interessante que diz assim, isso é Heródoto, né? No livro 8 de Heródoto, das histórias, né? Ele transmite uma inscrição sobre a morte, né? Dos lacedemônios, né? Dos espartanos, né? Na guerra, né? Eles assim, né? Aqui, um dia, 4.000 peloponésios lutaram bravamente contra 3 milhões, né? Aí tem uma outra inscrição que é bem específica, já, como eu disse, aos espartanos, aos lacedemônios, que é assim, de novo, né? Veja bem, os mortos, agora não é a tumba, são os próprios mortos falando, coletivamente, em coro. Diz assim: dize aos lacedemônios, ó estrangeiro, aqui jazemos em obediência às suas leis.
Repare que é um contexto épico, nesse caso, não é somente épico, é cívico também. Repare, né? Diz, né? Ele chama, ó estrangeiro. Né? Inclusive, até um lugar comum, né? Há pouco nós lemos uma inscrição, né, que interpela também o viajante, aquele que passa. Diz, ó, para e pranteia a tumba de Trasão. Né? Aqui você interpela o estrangeiro e diz, ó, estrangeiro, diz aos lacedemônios que aqui jazemos sob suas leis. Né? Então existe a dimensão épica, né, da batalha, da luta, né? E um contexto importante, fundamental, inclusive, no contexto politéio, que é o contexto civil, né? O contexto civil, né? Da defesa, né? Da luta pela cidade propriamente dita. E é interessante, não se trata de uma glória individual, né? Que é algo muito característica da épica homérica, fundamentalmente, não é? Mas aqui é uma glória coletiva, né? É aquele que luta pela coletividade, pela polis, né? E é interessante, né? Tanto que os mortos ali não têm identidade, né? São os mortos dizendo, né? Uma coletividade. Mas não deixa de ser épico em alguma medida, né? Pelo cenário bélico, cenário, digamos, dessa possibilidade bélica. Então, eu penso que o exâmetro, inicialmente, está ligado a isso. Tá claro? A essa elevação da matéria. O caso do disco elegíaco é muito interessante também. Por que é muito interessante também? Porque o disco elegíaco, como a gente sabe, é o método da elegia, não é? E a elegia também tem uma origem muitas vezes assim, uma possível origem, né? Eu estou falando de acordo com diversos testemunhos antigos, relacionados ao contexto fúnebre, que também é elevado. Entende? Então, tem vários testemunhos antigos que associam a elegia ao lamento fúnebre, né? Por exemplo, conservado um fragmento do Arquíloco, né, em discos elegíacos, né, em que ele lamenta, né, ali, né, a morte de homens, né, que foram assim de náufragos, né, homens que morreram no mar, num naufrágio, etc. E assume, inclusive, um caráter de aconselhamento, né? Então eu falo do luto, eu falo da morte e ao mesmo tempo, inclusive como conclusão desse tipo de dicção, né, digamos assim, elegíaca, eu exorto, né, que se cesse o pranto, né, parte do luto e tal. E assumo um caráter de que ao mesmo tempo que é uma condição humana, né? Hoje ocorreu isso conosco, né? Homens, amigos, né, companheiros nossos morreram no mar. Amanhã outros homens de outras cidades, ou seja, basicamente apontando esse caráter contingencial da vida humana, né? Assumindo ali um caráter sapiencial. Tá claro isso? Também de aconselhamento, inclusive, né? Elevado e tal. Veja, isso é elegia, indístico elegíaco. Olha a afinidade, não é? O epigrama composto também indístico elegíaco. Tá? Essa é uma questão. Então ali eu tenho um decoro, eu aproximo os dois, né? Inclusive tem as origens ligadas à elegia, né? Interessante que em Heródoto, por exemplo, às vezes ele vai falar de uma inscrição que é um epigrama, né? Mas veja bem, é um epigrama real, né? Evidente, fúnebre, principalmente, e ele não fala o termo epigrama, ele usa o termo elegeion, para que é o dístico elegíaco. Entende? Ele usa o termo grego para se referir ao metro elegíaco, como uma espécie de antonomásia já da própria inscrição, né? Então já tem ali, não sei se está claro, ele já tem ele constrói ali um decoro. Nessa inscrição, inclusive, que eu acabei de ler, dos lacedemônios, diz, ó lacedemônios, né, aqui jazemos sob suas leis, eu falei de um contexto não só bélico, mas também civil. Esse é um aspecto que também aparece em elegias de outros poetas arcaicos gregos, Tirteu, Calino, né, que são elegias, digamos assim, eu vou chamar assim de elegias bélico-exortativas, ligadas a um contexto mesmo de batalha. Mas não é pura e simplesmente um contexto de batalha, é um contexto civil também. Tá? Há, inclusive, no século V, Solon, né, que compôs elegias, uma elegia dele, a Eunomia, ou seja, sobre, sobre as leis, né, sobre a boa lei na cidade. Né? Então, eu tenho um lugar então da elegia num contexto, digamos assim, de elevação. Então, eu acho que é uma espécie de deslizamento de sentido, percebe? Do exâmetro para o dístico elegíaco. Isso é um dado. Então, não sei se eu te respondi, de um decoro que se constrói ali, de uma elevação análoga. Não sei se é claro, uma elevação, se não tão extensa quanto,
mas uma elevação análoga à própria epopeia, por exemplo. Você Né? mostrou a proximidade dos dois gêneros, mas agora eu vou Exato. pedir para você falar o contrário, porque, por exemplo, você olha para um bicho, aí tem orelha de gato, rabo de gato, mia, é gato. Então você vai olhar para o epigrama. Disco elegíaco, exortativo, tema fúnebre. Como que eu vou dizer que então, nesse sentido, qual que passa a ser a diferença efetiva entre um epigrama e uma elegia? É só o suporte material ou é uma extensão do Uhum. verso? Como que a gente vai fazer para diferenciar os dois Olha, gêneros? tem características que dá para você relativamente diferenciar. Claro que, veja bem, eu estou falando no geral, né? Eu tenho casos, às vezes, muito particulares, né? Então, por exemplo, um dado, você acabou de falar, a extensão. Né? Um dado é a extensão. Veja, eu estou falando do período arcaico grego ainda, né? Então, para a gente falar dessa questão inicial, né? Depois a coisa é diferente. Mas a extensão é importante, né? Então, o epigrama é breve, tá? Em virtude do seu suporte material. Tá? Ele tem que caber sobre o suporte, né? Ele é uma inscrição propriamente dita, uma função muito pragmática de preservação de uma memória, né? E essa memória ela é inscrita, ela é cavada na pedra. Então, estou dando o exemplo do epigrama fúnebre, por exemplo. No caso da elegia, ainda que ela estabeleça afinidades temáticas com essa tradição epigramática arcaica, seja ação com o contexto civil, tá? Então aí eu tenho afinidade métrica, você está entendendo? Métrica e temática. Mas a elegia é mais extensa, aí isso é importante, né? É extensão. E outro detalhe muito importante, né? A elegia é composta por um certo contexto de performance. Você entende? Quer dizer, ela não é escrita sobre a pedra, ela não é escrita sobre o objeto, tá claro? Isso. Ele é um gênero, tá? Que ligado àquela tradição, sobretudo civil, né? De um contexto, digamos assim, de performance, né? De uma performance oral, né? Ligada a rituais, digamos assim, religiosos civis no ambiente das polis gregas, né? Sobretudo, fundamentalmente, o banquete. Estou falando da elegia, no caso da elegia. Fundamentalmente o banquete. Tá? Um outro dado também interessante, que alguns autores tratam disso, mas aí já é um elemento muito mais formal, né? Da relação do porquê que o disco elegíaco assumiu o lugar, assim, tomou de assalto esse lugar, a ponto de ser também não só o metro da elegia, mas também o metro do epigrama, né? Alguns autores apontam que isso tem a ver com uma unidade de sentido possível, já subjacente ao próprio disco elegíaco. Você está claro? Claro, esse disco elegíaco é um hexâmetro, não é? E o pentâmetro, que não é bem pentâmetro, é um hexâmetro catalético, né? Manco, né? Um hexâmetro manco, e ele forma ali uma estrutura estrófica, tá claro? O dístico. Então, ele já configuraria ali uma unidade discursiva, tá? Para abarcar um enunciado. Tá? Então, alguns autores apontam também esse aspecto, né? Ou seja, que a estrofe elegíaca, não é? Ela passa a compor uma unidade de sentido própria, específica, para abarcar o conteúdo epigramático, digamos assim. Isso é uma outra possibilidade, né? Mas eu prefiro particularmente a outra. Eu prefiro muito mais esse deslizamento semântico, entende? De você perceber certos contextos de ordem temática dessas inscrições, tá? Com, por exemplo, assim, essa afinidade do contexto temático dessas inscrições com a elegia. Eu prefiro fazer essa relação, né? Então, passa-se, né, em função desse deslizamento semântico, por assim dizer, né, desse compartilhamento temático, em alguma medida, né,
a presença do dístico elegíaco no epigrama. Mas a questão helenística ela cria uma questão legal também, uma discussão muito interessante. Porque no período helenístico, como eu falava há pouco, passa-se então a explorar esse aspecto da agudeza, né? Esse aspecto essa dimensão da engenhosidade dos enunciados epigramáticos. Tá? E essa, como eu disse há pouco, essa agudeza e essa engenhosidade são características consequentes, né, da condensação do texto, ou seja, da brevidade epigramática. Tá? Mas agora, como eu falo, no contexto helenístico, esses epigramas já não são pragmáticos, percebe? Já não são propriamente inscrições, já é um gênero literário, porque agora eu estou falando de inscrições fictícias. Né? E eu queria dar alguns exemplos disso. Né? Há um epigrama, né, de um autor chamado Árquias, né, de um poeta chamado Árquias. Seria provavelmente um contemporâneo de Cícero. Né? Você que estuda Cícero, né, tem aquele Proárquia, não é? Talvez seja esse Árquias, não temos certeza. Então, é um epigrama que está atualmente na Antologia Palatina, depois eu vou me referir a ela rapidamente. O poema é assim, né? Bitina estas sandálias, Filenes, o lenço púrpura dos cabelos ondulados, Anticleia, louríssima, o leque que aguarda do espúrio vento, do calor tutela, Heracleia, da face o delicado véu, tecido como a teia das aranhas, e da serpe o chocalho que leva a canela, herdeira de Aristóteles, seu pai. Coevas, Cipres, ó casamenteira, dons, as nativas de Náucrates te ofertam. Esse é um epigrama bem interessante, porque, veja, ele é um epigrama votivo. Então, repare, são várias mulheres, não é? Que elas dedicam um objeto a quem? E você não sabe a quem, né? Você vai saber só no final. Elas dedicam um objeto, e é um objeto de toalete, claro, é o véu, são as sandálias, é um chocalho que vai à canela, até tem uma dimensão erótica, né? Por causa, né? Enfim, nesse caso. A quem? A Cipres, ou seja, ó casamenteira, né? Então, ou seja, essas virgens, essas donzelas de Náucrates, buscando justamente casamento, dedicam esses objetos de sua toalete a deusa Afrodite, né? A Cipres, né? Você repare, é um poema votivo, mas curiosamente, onde está a agudeza em alguma medida, aí nesse sentido? É o poema que ele não só é fictício, mas ele dialoga com outras possibilidades da poesia. Como eu disse agora, há um certo teor erótico no poema. Né? Esses elementos ligados a um contexto muito erótico. Inclusive, isso é um exemplo do que ocorre já no período helenístico. O que vai acontecer? Convertido em gênero literário, onde inscrições votivas, inscrições fúnebres passam agora a ser fictícias, é natural, nesse caso, que o epigrama comece a abarcar outras possibilidades temáticas. Tá claro? A erótica, sobretudo, né? A helenística vai ser extremamente popular, né? Mas também outras, né? A descritiva, né? O epigrama fúnebre também, como eu falei há pouco, né? O epigrama simposial, né? Que é emanado da lírica, inclusive. Mas também um tema que agora nós voltamos para o início da minha fala, né, da nossa conversa, né? Mas também epigramas o quê? Injuriosos, epigramas invectivos, entendeu? E essa tradição, ela, digamos assim, bastante eclética, bastante, digamos assim, variada do epigrama, que a época helenística finalmente consegue dar conta, vai se transmitir para os romanos. Aí isso é outro passo interessante. Quer dizer assim, quando os romanos começam a compor epigramas, tá? E aí eu posso datar principalmente Catulo, a partir de Catulo, mas veja, não estou falando Catulo o primeiro que compõe epigramas em latim, mas Catulo é uma figura importante nesse sentido. Né? O epigrama, a que um poeta da envergadura de Catulo tem acesso, é essa tradição helenística. Você entende? Já é essa tradição de um gênero consolidado. Tá certo? Né? Então, eu também vou ter, por exemplo, poemas que vão dar conta dessa variedade. Então, por exemplo, Catulo, né? Dá um exemplo assim, de Catulo. Eu vou ler aqui na tradução do professor João Ângelo, a edição, né, do livro de Catulo. Né?
Por exemplo, né, é um poema que seria o poema 86, que é para fazer, é um epigrama, dísticos elegíacos e tal, né? 3 dísticos, né? Para muitos, Quíntia é bela, para mim é clara, esguia, bem feita. Isto eu aceito. De todo, nego aquele bela, pois beleza alguma, nenhum gosto há em tão grande corpo. Lésbia, sim, é linda, toda belíssima. Só ela, a todas, roubou toda a graça. É um epigrama lindíssimo, né? Parei erótico, extremamente erótico, né? Retoma, né, as personagens quinte, lésbia, né, tal, incorpora no seu léxico aspectos muito técnicos já de uma poética helenística, né, pautada pelo refinamento, pela agudeza, e nesse sentido, no epigrama é muito operante em virtude da brevidade dele e da agudeza que deriva da brevidade do epigrama, né? Repare, nós temos o epigrama erótico, mas a gente também pode ler epigramas que são também agora satíricos também. Isso em Catulo. Mas veja, não é Catulo que inventa. Claro, isso não é Catulo que inventa essa tradição. Ela já está no poetas helenísticos. Aqueles mesmos que não só converteram o poema, ou melhor, não só converteram o epigrama em gênero literário, mas, sobretudo, nele incorporaram outras matérias, como, por exemplo, a injuriosa, ou que a gente chamaria de satírica, invectiva. Né? Exemplo, esse poema é interessantíssimo. Catulo 105. Pinto agora deseja ascender ao Parnaso. As musas, monte abaixo, a pau o expulsam. Acabou. Brevíssimo. E é um ataque. Quem é Pinto, né? Ou Mentula, no caso em latim, né? Pinto, veja, é um poema que retoma, por exemplo, Mamurra, né? Que é um aliado de César, né? E no poema evidencia-se, além do linguajar, né, torpe, Pinto, estou usando um palavrão mesmo, estou usando um termo de calão, né? Daí eu já rebaixo, né? Se trata de um poema já jocoso, né? Eu rebaixo a personagem e lhe impinjo o caráter de rústico, né? De pouco inteligente, de pouco, digamos assim, dado às musas. Tanto é que, buscando ascender ao Parnaso como poeta, porque mal poeta, o que ocorre? As próprias musas o expulsam do Parnaso a porrada, entende? Então, o poema tem uma dimensão até burlesca, em alguma medida, né? Então, veja, então essa tradição que vai chegar aos romanos, né? E um detalhe importante, que a gente está falando de elegia também, há pouco, né? É que essa tradição epigramática helenística, praticada por Catulo, ou emulada por Catulo, na época ali tardo-republicana, ela vai ser importante para a nascente elegia erótica romana. A elegia erótica romana, Tibulo, Ovídio, né, Propércio, fará uso diuturno de tópicas, tá, e elementos tomados da epigramática helenística. Muito legal isso, quer dizer. Então, o epigrama passa a ser, então, um paradigma de imitação para outros gêneros poéticos, né? Digamos assim, né? Depois você vai ter também Marcial, finalmente, né? No caso do latim, né? Marcial é uma figura muito interessante, né? A gente conhece bem Marcial por causa dessa tradição vituperiosa, né? Claro que ele não só compôs poemas vituperiosos, né? Poemas jocosos, etc. No entanto, ele ficou marcado como poeta ligado a uma tradição jocosa. E ele é um poeta que, muito interessante, ele vai relacionar o epigrama, essa linguagem jocosa, e vai relacionar também o epigrama ao vitupério, de maneira, sim, absolutamente clara. Né? Eu acho até que é por causa mesmo de Marcial que hoje nós associamos o epigrama a um dito satírico, a um dito mordaz, muito por causa do Catulo, né? Porque boa parte da sua produção é pautada, né, em epigramas jocosos, vituperiosos, invectivos, né? E, além disso, ele foi um poeta abundante, né? Despeito de praticar um gênero muito breve, né, ele compôs muito, né? Então, você imagina, são 15 livros de epigramas, né? Mais de 1.500 poemas, né? Ele era um poeta muito assíduo, né, em florilégios na Idade Média. Ele foi modelo para poetas do Renascimento, né,
que não só tomaram Catulo como imitação para compor epigramas, mas também tomaram Marcial como um paradigma de imitação fundamental, né? E certamente Marcial esteve o epigrama de Marcial foi importante, inclusive, certamente para a poesia de Scarla e Maldizer da Idade Média, para essa tradição trovadoresca, né? Já que ele era, como eu disse agora, ele era assíduo daqueles florilégios medievais. Certamente Marcial, junto com Juvenal, foi um modelo fundamental para o Gregório de Matos, por exemplo, nossa tradição. Sem falar, por exemplo, de Bocage, né? Por exemplo, né? Também Bocage, né? Bem, é mais ou menos isso, né? Só que uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar quando trata de epigrama também, eu mencionei aqui o legado desse epigrama latino agora, Catulo, Marcial, principalmente Marcial, mas também o que ocorre com o epigrama grego depois, né? Quer dizer, o que é muito interessante, quer dizer, esse epigrama grego, a que os romanos vão ter acesso, a partir lá, enfim, do século I, do século II a.C., ele é muito relacionado às antologias. A antologia era um fenômeno epigramático, na verdade, né? O que seria a antologia? Você sabe o termo? O que é antologia? O termo, né? É você colher flores, literalmente. Né? Antologia, né? Na verdade, você colher flores. É lindo, mas é lindo. Né? E os epigramatistas, principalmente um poeta chamado Melédrio de Gádara, que é do século ali I a.C., mais ou menos um poeta ativo ali nos anos 60, 70 a.C., ele compõe uma antologia, a que ele chama de guirlanda, Stéphanos. Né? Por que ele chama guirlanda? Por causa da ideia da antologia. Né? Qual é a metáfora? Não é? Os poemas são as flores dos poetas. Então, eu colho, né, essas flores e as juntando, eu componho uma coroa, uma guirlanda. Né? E aí o poeta, evidentemente, não só constrói uma tradição, porque ele vai pegar flores barra epigramas de vários poetas, mas também ele incorpora nessa mesma antologia, nessa mesma guirlanda, nessa mesma coroa de flores, poemas de sua própria lavra. Né? É o que ocorre, por exemplo, com Melédrio, que faz a primeira guirlanda, embora muito certamente havia outras antologias anteriores às dele. Depois, na época de Nero, né, de Calígula, você tem a guirlanda de Filipe, de Tessalônica, onde, inclusive, figuram epigramas, há uma espécie de decadência da epigramática erótica. Né? É uma guirlanda em que você já tem muitos epigramas, inclusive jocosos. Né? Então, o epigrama já está nessa tônica, né, do vitupério, nessa característica mais marcada por Catulo, por Marcial, principalmente. Né? E depois você vai ter, por exemplo, o ciclo de Agatias Escolástico, que é um erudito do século VI depois de Cristo. Né? Todas essas antologias elas vão figurar depois na antologia do Constantino Cefaps, que provavelmente compôs ali no século, digamos, mais ou menos século, digamos, 9, mais ou menos ali, tal. Mas ela vai aparecer aonde, fundamentalmente? Né? Na chamada Antologia Palatina. Né? Essa Antologia Palatina, composta provavelmente ali no ano 960, 980 depois de Cristo, né? Ela depende de antologias anteriores, que já não existiam mais, que é enorme também. E lá há uma separação temática, que certamente aparecia, por exemplo, no ciclo de Agatias. Né? O que seria essa divisão temática? Né? Eu disse há pouco que o epigrama ele esgarça, não é? Sua possibilidade temática. Certamente na guirlanda de Melédrio, na guirlanda de Filipe de Tessalônica, né? Já no século I depois de Cristo, eu tenho uma separação baseada em ordem alfabética, ou seja, é a primeira letra do verso inicial. Ele serve de ordenamento dos poemas, entendeu? Uma ordenação alfabética, né? Inclusive, se eu falar das flores, né, da ideia de guirlanda, né? Esse é um critério, essa metáfora vai aparecer justamente no prefácio da Guirlanda de Melédrio, cujo prefácio poético é um poema.
Inclusive, é um poema que você não sabe se é um epigrama ou se é uma elegia, porque ele é longo. Ele aparece com prefácio, está no livro quarto, no quarto livro da Antologia Palatina, né, os prefácios das antologias, né, e lá o Meléagro denomina a sua coleção de flores, né, das flores de uma guirlanda. Mas, enfim, voltando, então era uma ordenação pautada na ordem alfabética. Posteriormente, no caso da guirlanda, na Antologia Palatina isso já aparece, a divisão é temática. Né? A divisão é temática. Então, eu tenho os livros da Antologia Palatina separados por temas. Então, epiglemas fúnebres, epiglemas votivos, epiglemas homeróticos, um tema, epiglemas descritivos, epiglemas fúnebres, epiglemas eróticos, né? E por aí vai, essas temáticas, né? E um pouco depois, há também a Antologia Planudeia, né? Que, na verdade, em linhas gerais, é mais ou menos a mesma que a Antologia Palatina, né? Isso ele já é o Máximo Planudes, né? É um monge bizantino, né? No século XIII, que faz a sua antologia, que basicamente é baseada na Palatina, só que ele acrescenta mais 388 poemas. Então, a Antologia Palatina hoje, como que ela é hoje, né? Que é a nossa maior fonte de epiglemas gregos, ela é composta por 16 livros. O critério é todo temático, seguindo, né, a concepção dos editores da Palatina, e o 16º livro são os epiglemas que só constam na Planudeia. Né? Então, tem esses 16 livros ali. E a Antologia Palatina foi descoberta no século XVII por um erudito, né, na biblioteca de Heidelberg, por isso que chama Antologia Palatina. Né? Ela foi descoberta na Biblioteca Palatina de Heidelberg, né? Acho que em 1606, bem comecinho ali do século XVII, né? E tal, né? Por um erudito chamado Claude Saumaze, né? E é isso. Então, e se conservou assim, né? Então, você tem uma tradição do epigrama grego, sobretudo conservada nessa Antologia Palatina, também chamada de Antologia Grega, né? E a poesia epigramática latina conservada, uma boa parte da obra do Catulo, né? Básica também por Marcial, fundamentalmente, mas também pela Priapeia Latina, né? Que é de composição anônima, mas basicamente ela reúne, não é? Epigramas jocosos, fundamentalmente, né? Cuja voz, cuja persona loquens é o deus Priapo, ou ele é ali referido, né? E também Ausônio, né? Poeta latino, né? Depois, né? Enfim, é isso. Não sei se eu expliquei tudo, assim. Aí teriam perguntas que poderia fazer. Nossa, isso explicou muito bem. E agora é engraçado você ter falado desse, digamos assim, do epigrama ter sido considerado quase que um gênero execrável por conta do romantismo e de uma ideia moralizante por trás da literatura, considerando que mesmo os epigramas com elementos mais satíricos, eles têm dentro de si uma moralidade, né? Na verdade, mesmo com um decoro, um gênero baixo, ele precisa ter essa moralidade. Acho que seria interessante você pegar alguns epigramas de Marcial, que foi o que você mais trabalhou, né? E falar um pouco deles. Você falou que dessa situação das Saturnais, que tipo de epigrama era dado para esses momentos, e você também falou que na sua dissertação você trabalhou com epigramas misóginos. Quem era atacado, afinal, quem era alvo de invectiva nesses epigramas de Marcial? Uhum. É uma questão interessante. Primeiro, bem, a gente tem que historicizar algumas questões, né? Ou seja, inserir na sua devida temporalidade, né, algumas questões, né? Em primeiro lugar. Você tem razão, existe uma moralidade. No geral, essa tradição que a gente pode chamar, não é só epigramática, assim, em termos satíricos, né, em termos de uma poesia jocosa, invectiva, eu penso que não seja somente o caso do epigrama, mas eu posso falar da sátira, não é? Posso falar do iambo, né, que é outro, né, que é fundamental para pensar assim, uma tradição, né, de falar de poesia invectiva, poesia vitoriosa e tudo mais.
Então, de fato, o critério da moralidade que é ali, para nós hoje modernos, para nós contemporâneos, tal, coevos, tal, é uma moralidade que a gente poderia chamar de conservadora, né? Entende? Quer dizer, o paradigma que estabelece o critério digamos assim, de conduta, né? A régua, né? Chama assim, a régua de conduta, tá? Ela depende de um modelo ligado muito às elites, ou pelo menos como essas elites se enxergavam, né? Então, por exemplo, no caso dos romanos, por exemplo, a régua moral ali era o mos maiorum, tá? Tudo bem, eram os costumes dos antepassados, né? E esses costumes dos antepassados, em grande parte, determinava a conduta do sujeito numa dimensão pública, mas também privada, muitas vezes, né? Você não tem uma separação tão clara assim, né, entre público e privado como a gente teria hoje, porque no mundo burguês. Estou falando do Brasil, né? O Brasil é outra coisa, a divisa do público e privado aqui, enfim. Mas existe mesmo uma visão moralizante, tá? Que depende de características que, para nós, hoje, modernos, ela está muito ligada a um certo conservadorismo, em alguma medida, né? Então, você pode pensar assim, por exemplo, que é um homem, repare, hétero, hétero, não sei se o termo, não é bom usar o termo para eles, mas é uma conduta, né? Eu chamaria heteronormativa em alguma medida, né? Porque mesmo na poesia satírica, por exemplo, eu posso atacar a homossexualidade do outro, entre os romanos, né? Comum, Catulo, Marcial e tal. Mas quando eu ataco, eu impinjo ao outro uma prática homossexual, eu o associo, digamos assim, a função passiva no intercurso sexual, o desempenho passivo, né, no intercurso sexual. E essa passividade sexual, ela não se coadunaria com a postura de um cidadão romano, entendeu? No contexto público, que seria um rebaixamento desse sujeito, né? Então eu ataco nesse sentido, né? Eu ataco nesse sentido, né? Então, um ataque de ordem sexual também é assim. Com relação a ataques contra mulheres, é também assim. Ou seja, qual que é o modelo de conduta de uma mulher, né, no contexto romano? Bem, ela tem que se adequar, né, ao lugar de matrona, tá claro? De esposa, tal, né? Pelo menos numa família aristocrática, tá certo? Então, essa régua, né, essa delimitação, ela estabelece o paradigma do que é uma conduta viciosa, uma conduta virtuosa, né? Isso pensando no gênero epidídico da retórica, né? O elogio e o vitupério. Então, esse elemento é fundamental. Então, eu acho que o Marcel faz um pouco isso. Claro que tem poemas lá que são cômicos, então aí são vituperiosos, mas muitas vezes dialogam muito com um contexto que é muito mais cômico do que necessariamente vituperioso, né? O que necessariamente satírico, entre aspas, né? E até porque muitos deles, aí vem uma questão que você perguntou, quem eram, né, essas pessoas? Quem eram essas mulheres, por exemplo, que aparecem em Marcial e tal? Bem, muitas são personagens de baixa extração, né? Claro que eu tenho personagens matronas que aparecem, membros da elite, né? Mulheres pertencentes à elite. Mas quando eu ataco essas mulheres pertencentes à elite, é porque eu estou dizendo que elas não têm uma conduta de matrona, que são as mulheres virtuosas que pretensamente pertencem a essa elite. Então, não sei se está claro o que eu quero dizer, né? Ou elas desempenham papéis muito masculinos, né? Inclusive do ponto de vista sexual, muitas vezes, ou não precisa ser isso. Desempenham um papel social, às vezes, muito masculino. Ou seja, elas saem ou elas se colocam fora daquele lugar que aquela sociedade determina que elas devem estar. Então, a partir do momento que elas saem desse lugar, elas se convertem em alvo de um vitupério. Estou falando isso em membros da elite. No caso de membros de baixa extração, aponta-se-lhe um ridículo, né, muitas vezes, que provém de elementos ali, muitas vezes ligados à feiura, ligados à deformidade física, que corresponde, evidentemente, a uma deformidade moral. Isso é um aspecto ligado, por exemplo, à ideia aristotélica do Geloion, né, que está na Poética, que é o ridículo, né? Então, a deformidade, né, é uma característica muito tradicional desse universo cômico-satírico, né? Então, vê um exemplo do Marcial, dá um exemplo que é muito carne de vaca do Marcial, que, eu vou dar dois exemplos, assim, mas eles notem que
que são mais cômicos satíricos, mas estão ligados a uma poesia que eu posso chamar de jocosa. Então, olha lá, esse seria o epigrama, do livro 2, 233. É um epigrama que nem é indístico elegíaco. Ele é composto em decassílabo falécio. Inclusive, é um metro muito comum em Catulo, né? Em poemas igualmente jocosos. Lembrando que Catulo é um modelaço, né? Um grande modelo do Marcial, né? Em latim. Então, diz assim o poema, né? Por que não te beijo, Filenes? És careca. Por que não te beijo, Filenes? És vermelha. Por que não te beijo, Filenes? És caolha. Quem beija estas coisas, Filenes, chupa. Ou seja, ela parece um falo. Não sei se está claro. Ela fisicamente parece um falo. Então, beijar Filenes é praticar a felação. Equivale a praticar a felação. E repare, eu marco nela, eu impinjo nela uma feiura. E essa feiura é análoga a uma deformidade também moral, né? Que associa personagens, no caso de baixa extração, meretrizes. No caso dela, certamente uma meretriz, até pelo nome, né? Filenes é uma personagem ligada a esse universo do meretrício antigo, ligada a práticas sexuais, ligadas fundamentalmente à erotodidática, né? Já que Filenes teria existido uma Filenes, uma certa Filenes, né? No século IV a.C., que seria autora de manual erótico, uma espécie de Kama Sutra, se você quiser pensar assim. Então, o nome dela está ligado a essa tradição, né? Agora tem um do livro 3, esse é muito conhecido, que é assim, ó. Quinto ama Thaís. Que Thaís? Thaís a caolha. Um olho Thaís não tem. Ele, os dois. Né? Então, de novo, né? Thaís, um nome inclusive grego, é um nome que aponta a função dela, certamente uma meretriz, uma cortesã, mas ali ela é tudo que uma cortesã deve ser, ela é feia, entende? Nesse contexto, né? Então ela é caolha, então ele vai dizer assim que... mas o problema desse epigrama, que eu acho genial, por um lado, é que nem é um vitupério contra a Thaís, é um ataque contra o quinto, né? Que, como ele é incapaz de perceber, né, que Thaís não tem um olho, né, ele é cego, mas é uma cegueira moral aí no caso, né, nesse sentido, né. Então é um poema cujo vício muito mais resvala nessa personagem masculina do que nela propriamente dita. É lógico, não deixa de você apontar ali uma deformidade, né, que é uma coisa comuníssima nessa poesia epigramática, né. Inclusive, é um dado retórico, né? Você utiliza características de construção do retrato, né? Você explora, né? Digamos assim, estratégias discursivas de construção da imagem, né? Que é o retrato, a écfrase, né? Esse tipo de instrumento, né? Já muito generosamente, né? Doutrinado na tradição antiga, né? Na tradição retórica. Né? No caso do Apoforeta, aí é uma coisa curiosa. Eu falei desde o início, Marcel está muito ligado a essa tradição, né, do vitupério, essa tradição do jocosa e tudo mais. No entanto, nos dois livros que eu estudei de Marcel, dedicados a Saturnais, né, o Xênia e o Apoforeta, o Marcel ele perfaz ali um caminho bastante diverso dos epigramas por meio dos quais, né, nós o conhecemos, né, muito mais como poeta satírico, né, um poeta mordaz, e ele não é nada mordaz no Xênia e na Apoforeta. E é uma característica muito consciente por parte dele, né? É uma autoconsciência muito grande nisso, porque nos poemas do Xênia e Apoforeta, nos poemas que abrem essas coleções, os poemas prefaciais, ele mesmo diz isso. Fala, olha, eu não vou compor, né, poesia vituperiosa. Aqui não é o lugar para isso. Fala, aqui, ele constrói um decoro, né? E ao mesmo tempo é uma consciência muito clara relativamente à ideia do risível, inclusive quem primeiro teorizou a respeito disso, pelo menos que a gente sabe, quem primeiro teorizou sobre isso é justamente Aristóteles na Poética, né? Que lá ele divide, né, essas possibilidades do cômico satírico, né? Quer dizer, eu tenho então um riso que é propriamente invectivo, de ataque, de vilipêndio, que é o psogos, onde, por exemplo, está lá o iambo, né? Por exemplo. E eu tenho aquela matéria da comédia. Claro que não dá conta exatamente do Aristófanes, eu não vou falar disso. O Aristófanes é um pouco diferente, né?
West, né? Ele até diz assim, olha, o Aristófanes ele tem não poucos pontos de contato com a tradição iâmbica. Isso é verdade. Quando você lê lá o Aristófanes, você tem sei lá, as rãs, né? As nuvens, né? Você tem elementos ali, digamos, escatológicos, aspectos muito fortes da tradição comediográfica, né? Por exemplo, da tradição cômica, né? A exploração do baixo corporal, elementos de ordem sexual, né? A ideia de abundância, de todas essas coisas e tal, desses elementos do corpo, né? Essa hiperbolização do corpo, mas ao mesmo tempo lá muito invectiva, né? Você tem ataques a personagens ali, assim, nomeados ali, né? Designados pelo nome, invectivados. Então existe ali algo de iâmbico, né? Algo de satírico na tradição do Aristófanes, né? Então quando o Aristóteles discute o riso, fala da matéria da comédia, está pensando talvez muito mais ali na comédia nova, na comédia média ali e tal, né? Que já é uma comédia de tipos, né? Por assim dizer, né? Claro que não é bem isso, estou reduzindo o argumento, mas enfim. Mas seria a matéria da comédia, o geloion, né? O que eles chamam em grego, né? Geloion, né? O ridículo, né? Então essa percepção da diferença aparece no Xênio e Apoforeta. Marcel se utiliza de metáforas, então ele compara os poemas dele a nozes, né? O que seriam as nozes, né? São as nozes que as crianças usam para jogar, para brincar, mas também são as nozes com que os participantes das Saturnais, na festa Saturnais, usavam para apostar no jogo de dados, que era proibido em Roma, mas era só permitido nas Saturnais. Eu não podia usar dinheiro para apostar, eu tinha que usar nozes. Então então, ou seja, as nozes, que é brincadeira. Tá, imagina, nós vamos fazer um jogo aqui, aquela coisa, ó, vamos apostar dinheiro? Aí você diria para mim assim, vamos jogar pôquer? Vamos apostar dinheiro aqui? Você, não, a gente só está brincando, a gente só está brincando. Sabe? É mais ou menos isso. É só pela brincadeira. Então, você aposta as nozes pela brincadeira, né? Não sei se está claro. Se de um lado ainda é disputa, por outro lado, você elimina, por causa da brincadeira, o caráter agônico. Você entende? O caráter agônico da disputa, que pode descambar, inclusive, para a violência, que é o elemento, né? Por exemplo, não sei se está claro, né? Que é um elemento da sátira, né? A sátira é violenta, né? Ela pode ser violenta. E o Marcel faz isso, olha, os meus papiros lá são os meus danos, né? Ele fala dana, ele usa o plural neutro, né? Os meus danos, pode jogar fora. Eu quero, assim, veja bem, o ébrio inverno, diz Marcel, né? Na Xênia, o ébrio inverno, o que é o ébrio inverno? É o inverno bêbado, ébrio, por causa das festas, por causa das Saturnais, né? Que é o dezembro, né? O hemisfério norte, dezembro, né? É o inverno. E o período das Saturnais, né? De 17 a 23 de dezembro, no auge, pelo menos, da sua celebração, coincidia com solstício de inverno, né? Com o auge do inverno, né? Então eu falava do ébrio inverno. Então eu falava, o ébrio inverno requer um novo sal. Ele diz. O que seria esse novo sal? Né? É justamente um riso, uma graça, que ela é, digamos assim, sem dor, aristotelicamente falando, ela é anódina. Tanto que ele fala, né, o meu dado, que é a brincadeira do jogar dados, né, meu dado não combate com altivo aguilhão, ou seja, ele não espeta. Repare, né? Digamos assim, que é um epigrama cuja agudeza tem a sua mordacidade embotada, vamos dizer assim, você entende? É agudo, é engenhoso, mas ele não é mordaz. E é um humor que é muito mais de graça, muito mais jocoso do que satírico, né? Porque e a palavra interessante, você conhece bem, que você estuda Cícero, né? Isso aparece muito em Cícero, né? O sal, a palavra latina, sal, como metáfora para o humor. Né? Isso está forte no De Oratore, né? Tem a passagem lá do De Oratore, em que é uma passagem longa do livro 2, né? Que se discute o riso na oratória, né? E o Cícero usa muitas vezes o termo sal para se referir ao humor, né, da oratória. E o Marcel também usa sal. Então, você veja que é uma palavra latina bem conhecida. Mas por que assim? Por que são assim os epigramas do Xênio e da Apoforeta? Né? Porque são compostos durante as Saturnais. Ou melhor, a sua fruição, né, ocorre durante as Saturnais. Ou seja, o pano de fundo dos poemas, né,
ou eu diria assim, o contexto de performance desses epigramas são as saturnais. E as saturnais estabelecem um decoro retórico próprio, né, já que se trata de uma festividade de profundo caráter propiciatório, né, de profundo caráter apotropaico, né? Então ela tem o riso, o humor epigramático de Marcial nessa circunstância deve coincidir com as saturnais, né? Ou seja, ele não pode ser satírico, percebe? Mordaz. Ele tem que ser cômico, né? Isso é forte nos epigramas. Ele ele depura os epigramas essa característica mordaz, né? Que é uma marca d'água, por assim dizer, de uma parte bastante representativa dos livros de epigramas de Marcial. Bacana, acho que foi uma verdadeira aula, se considerar sobre epigrama, uma introdução ao gênero epigramático, digamos, considerando o histórico dele e os principais autores aí da antiguidade. Então, gostaria de saber se você queria divulgar alguma coisa, algum trabalho que você faz ou fez, que está publicado, que talvez possa interessar alguém, ou convidar para algum evento, não sei como é que está a sua vida acadêmica nessa pandemia. Uhum. Não, eu recomendaria, eu acho. Eu recomendaria, pelo menos sobre o Marcial, meus 2 livros, né? O Catálogo das Mulheres e depois A Festa de Saturno, que eu acho que discute razoavelmente bem essas questões, né? Eu também recomendaria outras pessoas. Sobre o Marcial, também eu recomendaria meu colega, meu querido um amigo, inclusive, o Fábio Cairoli, um colega meu, professor lá da UF, né, da Federal Fluminense, também marcialista, né? Ele, inclusive, traduziu o Marcial todo no doutorado, né? Os trabalhos também do Robson Cezila, que é meu colega da USP, que trabalhou Marcial também, sempre. Inclusive, recentemente ele lançou um livro, se não me engano, pela editora da Unicamp, né? Tem um título muito singelo, Epigrama. Epigrama. Eu sugeriria, assim, vivamente esse livro, né? E ele retoma um pouco a tradição grega, mas ele se centra muito mais entre os latinos, né? Catulo e Marcial, né? Eu também recomendaria a dissertação e a tese de mestrado da minha amiga Flávia Vasconcelos, que ela fez na USP, né? Ela trabalhou epigrama grego, trabalhou melédrio de Gádara, né? Que eu me referi há pouco, né? Eu recomendaria os trabalhos do João Ângelo, que foi meu orientador, né? Então, o livro de Catulo, que acho que é uma tradução excelente, e também o Fala um Jardim, né? Que saiu pela Ateliê há uns anos atrás, né? Originalmente era a tese de doutorado dele, em que lá ele traduz a Preapéia grega e a Preapéia latina. Então, lá há também uma discussão muito, muito interessante sobre epigrama, né? E sobre esse lugar do epigrama no contexto jocoso, né? Também, né? Acho que é isso. Eu também recentemente publiquei umas questões. Eu recomendaria ter um artigo que escrevi uns anos atrás, do qual eu me orgulho bastante até, que é um artigo que saiu pela Clássica, que se chama... É sobre Filenes, justamente, né? Sobre a personagem Filenes. É um artigo... Eu dei o nome assim de Filenes, né? De Belle de Jour à Alcoviteira, matéria erótica na antologia grega. Então, é um artiguinho que saiu pela Clássica, em que eu traduzo diversos epigramas da antologia palatina que referem, ou nomeiam, ou dão voz a uma certa Filenes, que é essa que eu disse, né, que é eu me referi, inclusive, aparece Marcial, né, um poema do Marcial, em que ela aparece como personagem. E a minha ideia era discutir esse lugar da Filenes como uma personagem central para dar conta do universo erótico em torno dessa subespécie de epigrama. Eu tenho também um capítulo de livro que saiu recentemente em Coimbra, capítulo de livro, né, numa edição organizada pelo Breno Battistini da USP e o Fernando, que é sobre Calímaco. Então, o meu texto chama Pet Cemetery,
em que, na verdade, eu vou apontar ali reverberações da poética kalimaquiana em epigramas gregos, da antologia palatina, mas epigramas fúnebres. E são epigramas até engraçados, porque são epigramas dedicados a insetos, animais de estimação. Né? Inclusive, você tem um modelo aí, que você conhece aquele poema do Catulo, né? Aquele do passarinho, sabe? Né? Então, certamente ele emula essa tradição helenística aí, porque são epigramas fúnebres dedicados a animais, a insetos, mas evidentemente são jocosos, né? São meio que paródias, né? De formas, paródia de fórmulas fúnebres, vamos dizer. Né? Mas o legal desses epigramas é que existe lá uma questão de fundo poética, que é um pouco a minha hipótese nesse texto, que é mostrar que, na verdade, ali, a despeito do humor, a despeito do caráter paródico que há neles, eles são pequenas peças de poética helenística, de poética alexandrina, né? Relacionadas à ideia de diminuto, né? A ideia de brevidade, de delicadeza, né? Enfim, a oligostiquia, né? Que a gente encontra lá, por exemplo, no prólogo aos Teoquines do Calímaco, né? E é isso. É Ok, isso. vou tentar colocar na descrição do vídeo o que tiver disponível, seja para verificar em PDF, seja para comprar, o que você recomendou, colocar os links. Tá. Aqui embaixo também na barrinha você tem barras de tempo e aí você consegue navegar pelo vídeo pela temática, né? Então é só você olhar, passar o mouse em cima, você vai ver qual temática está falando. Então, se você quiser voltar, fazer qualquer coisa, Não. fica tranquilo. Uhum. E é isso. Professor, eu te agradeço muito pela disponibilidade, pelo tempo, que eu sei que às vezes a gente cansa de fazer coisas virtuais, nesses tempos acaba cansando, e foi muito proveitoso, muito prazeroso e muito produtivo. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, Alessandro, o convite. Foi sempre bom falar desses assuntos que a gente gosta, né? Não é só um objeto de pesquisa, né? A gente tem uma predileção pelo objeto, né, de pesquisa.